E essa inter-relação de otorrino com pediatra ela é bastante importante, e quando a gente fala nos tratamentos dessas doenças, mesmo para o otorrinolaringologista, a conversa do otorrino com o pediatra passa a ser muito importante em muitas situações, principalmente quando a gente vai falar do tratamento cirúrgico. Eu espero não frustrá-los aqui, porque a professora Eulália, a doutora Carolina falaram muito sobre a questão das infecções, sobre o tratamento com antibiótico, mas o tema ele vem aqui em quando operar, então eu não vou me ater tanto à questão dos antibióticos e das indicações dos antibióticos, mas vou me ater um pouco mais à questão da questão de indicações aí, e discutir um pouco mais a questão de quando operar amígdalas e adenoides. Um aspecto importante que está correlacionado com os dois temas são os quadros das tonsilites faríngeas, que são bastante importantes, que são as adenoidites, né? Então, é uma coisa que a gente depois poderia até discutir na mesa, acho que a gente vai ter um tempo para discutir, né? E perguntar, bom, até que ponto aquelas adenoidites estão sendo a causa das otites, estão sendo a causa das rinossinusites de repetição nessas crianças, e porque clinicamente muitas vezes fica muito difícil de você diferenciar o que é uma adenoidite do que é uma rinocinusite numa criança, e até que ponto você teria, então, uma indicação de retirada daquele tecido adenoidiano para resolver os problemas de infecção de repetição nessa criança. Bom, o fato é que muitas crianças são operadas, né, com da amígdala de adenoide. Crianças com quadros de hipertrofia e hiperplasia de tecido adenoidiano e de tecido amidaliano, as tonsilas palatina e faríngea, são muito comuns no consultório de otorrinolaringologista, que são dados americanos. Não encontrei dados semelhantes aqui no Brasil, mas tem alguns estudos brasileiros aqui sobre o aspecto. Mas cerca de 500 mil crianças, né, com menos de 15 anos são submetidas aí a tratamentos de tonsilectomia palatina ou faríngea. E, né, associado a isso, 677 mil crianças submetidas a procedimentos de colocação de tubo de ventilação que podem estar concomitantes ou não as cirurgias de amidalectomia, adenoidectomia. Isso representa também um aumento de 200% na procura nos serviços de saúde, as situações relacionadas aí aos quadros, sejam eles quadros obstrutivos pelo aumento da tonsila palatina e faríngea, sejam pelas infecções. Representando aqui, então, 40% de visitas hospitalares, necessitando, inclusive, então, internações. E dessas aí, as infecções, então, as tonsilites bacterianas a maior porcentagem desses 40% de visitas são relacionadas, então, a tonsilites bacterianas, virais ou até mesmo as adenotonsilites ou faringotonsilites, tá? Os distúrbios respiratórios já com uma frequência menor, mas também eles são motivos de internação em algumas situações mais específicas, como a gente vai comentar aí com vocês. E vale ressaltar que dos distúrbios respiratórios do sono, né, não só o fato do ronco e da respiração bucal e o que isso vai representar na vida da criança são importantes, mas também outras situações que são muito importantes e que repercutem no dia a dia da criança, e principalmente crianças em fase pré-escolar e escolar, que são aquelas crianças que têm muita sonolência diurna, que têm mau rendimento escolar, falta de atenção, concentração, e crianças que são taxadas até mesmo como hiperativas, mas são crianças que têm problemas de distúrbios respiratórios do sono, e que, na verdade, quando se resolve esses distúrbios, a hiperatividade ela se resolve. Aqui são dois trabalhos que existem no Brasil sobre o assunto, e nesse trabalho aqui foram computados em 16.800 atendimentos otorrinolaringológicos ao longo de 2 anos. Foram realizadas 859 cirurgias, sendo que desse total, né, que são 4% de indicações de cirurgias aqui, mas desse total, a gente vê aqui que 70% estiveram relacionadas às tonsilectomias palatinas, aqui, as amidalectomias. E desse total, a grande maioria, sem dúvida, são então as crianças, tá? Esse outro trabalho também segue mais ou menos essa linha, então, em cerca de 2.020 procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia, 62,5%
foram de tonsilectomia, seja de palatina, seja de adenoide. Tá? E para a apneia obstrutiva do sono, já esse índice cai um pouco mais, né? Cerca de 4%. Na apneia obstrutiva do sono, ela pode ou não estar relacionada aí ao ronco primário, e esse é um cuidado que nós temos que ter no diagnóstico, porque muitas dessas crianças, na verdade, elas não apresentavam aí a apneia em si diagnosticada, mas sim um ronco primário, e no ronco primário você não tem uma indicação formal cirúrgica, pode haver alguma indicação relativa em situações específicas, mas tem que ser analisado com muito cuidado. Isso eu discordo até mesmo de muitas dessas situações específicas com indicação em criança para ronco primário. Tá? Mas dos quadros que apresentavam aqui a apneia do sono, há uma porcentagem muito grande dessas crianças então apresentavam alteração de comportamento, inclusive com enurese noturna, e o tratamento cirúrgico ele pôde resolver aí em cerca de 61% dessas crianças essa enurese noturna, resolver completamente, e em 84% dessas crianças uma melhora significativa da enurese noturna, quando você tem então a apneia do sono identificada nessas crianças. Além disso, outras alterações aqui de comportamento, como agressão, hiperatividade, depressão, somatização, mau rendimento escolar, para todos esses tipos de comportamento, o tratamento cirúrgico mostrou-se efetivo e diminuiu em termos de resolução acima de 50% ou melhora acima de 70% do quadro dessas crianças. Tá? Adiciona-se aí o quadro de déficit de crescimento pondoestatural, que ele pode estar relacionado a uma dificuldade da criança em se alimentar, seja pelo tamanho da tonsila palatina, seja pela dificuldade respiratória e pela dificuldade de coordenação de respiração e mastigação relacionada aí com a obstrução do tecido adenoidiano. Então, esse déficit de crescimento, ele deve ser investigado e deve se questionar na investigação de déficit de crescimento pondoestatural, a questão da possibilidade de uma hipertrofia adenoidiana. A hipertrofia amidaliana, pelo exame da cavidade oral, acaba sendo mais fácil de ser identificada, mas hipertrofia adenoidiana a gente já depende de alguns exames complementares, e aí acaba entrando em questão do raio-x de cavum para a identificação da hipertrofia adenoidiana, e acaba entrando a questão da indicação da nasofibroscopia flexível, no caso da criança. Tá? E quando valorizar essa obstrução? Nós temos que considerar primeiro a questão do raio-x ser realizado fora de um período crítico, fora de um período em que a criança está numa fase aguda, seja num quadro respiratório viral, seja fora de um quadro de uma crise aguda de uma rinite alérgica, que nessas situações todas pode haver uma supervalorização do tamanho do tecido adenoidiano registrado por um raio-x de cavum. Tá? E na questão da nasofibroscopia, a gente tem uma indicação da nasofibroscopia nos casos em que o raio-x de cavum ele deixa alguma dúvida, mas ele seria um exame padrão para mostrar o grau de obstrução da nasofaringe, uma obstrução da coana, inclusive identificar a posição do tecido adenoidiano nessa criança. Então, ele seria um padrão melhor avaliado. Claro que existe uma subjetividade de quem está realizando o exame, da situação em que está sendo realizado o exame com a criança acordada e chorando muitas vezes. Tá? Existe a necessidade de se comparar o posicionamento do palato com a criança se movimentando ou chorando e o tamanho do tecido adenoidiano, e essa relação com a obstrução da nasofaringe, a obstrução na região do cavum ou da coana, a possibilidade desse tecido adenoidiano ele está vindo de forma intracoanal, então ele está penetrando na coana, a posição desse tecido adenoidiano em relação à tuba auditiva, inclusive causando situações ou como as otites de repetição, ou como as otites com efusão. Né? Então, esses aspectos são bastante importantes e têm que ser considerados. Né? Não adianta a gente analisar um único raio-x e passar a indicar um procedimento cirúrgico para a criança. Tem que se pensar sempre no contexto da criança e principalmente no momento em que esse raio-x foi realizado. Né? Com relação à graduação do aumento tonsilar palatino, ele passa a ser muito importante quando a gente vai falar das obstruções e das apneias relacionadas às obstruções. Tá?
E existe uma graduação que nós utilizamos aí, todos devem utilizar essa graduação, existe uma certa padronização, apesar de haver uma certa subjetividade quanto ao tamanho das tonsilas palatinas. Tá? E nesse sentido, considerando as tonsilas palatinas que têm uma maior chance de obstruir e causar distúrbios respiratórios, nós temos que pensar nas tonsilas palatinas de grau 3 e grau 4. O grau 4, com uma obstrução importante, e uma obstrução do grau 4 ela tem uma chance enorme, né, de causar apneia do sono por si só. Já o grau 3, existe uma correlação da obstrução com a obstrução pelo tecido adenoidiano. Então já se tem que pensar nas duas situações, assim como uma tonsila palatina de grau 2. Tá? Essas graduações, só pelo tamanho, grau 2, grau 1, dificilmente existe uma indicação formal de retirada dessas tonsilas palatinas por conta somente do tamanho dela. Tá? Nessas situações aqui a gente tem que sempre estar atento com relação ao tamanho do tecido adenoidiano e quanto ele, em conjunto com o tecido da amígdala, né, o tonsilar palatino, quanto isso está causando de problema e de obstrução. Outro aspecto importante que deve ser considerado é que tonsilas palatinas de grau 3, elas alteram a musculatura do palato mole. A musculatura do palato mole está diretamente relacionada à questão da abertura da tuba auditiva. Então, muitas vezes a gente não encontra tecido adenoidiano obstruindo o cavo, mas a gente encontra uma tonsila palatina de grau 3 e que altera a musculatura do palato mole e que leva à otite secretora, né? E muitas vezes se reluta em se indicar a retirada dessa tonsila palatina para se resolver a questão do ouvido. Então, a criança é submetida à colocação, uma anestesia para a colocação de um tubo de ventilação, mas não a retirada da tonsila palatina. Tá? E a gente acaba não atuando naquele fator causal da obstrução tubária, que está alterando a musculatura palatal e que está levando àquele quadro de otite média crônica secretora naquela criança. Então, nessas situações, a gente tem que tomar particular cuidado. Então, nos graus 4, como eu falei para vocês, né, esse seria um grau 4, tá? E aí a gente tem que ter o cuidado de como vai analisar isso, o posicionamento da espátula. Claro que no adulto fica muito mais fácil a gente ter essa visão, na criança às vezes é uma coisa de momento, né? Você precisa posicionar a espátula mais para posterior para induzir náusea na criança e conseguir enxergar a orofaringe, né? Então tem todas as particularidades do exame pediátrico que são muito importantes, peculiares e são muito importantes para o otorrino pediatra, que o otorrino pediatra até fizesse um ano de pediatria não seria de mal não, porque existem particularidades aí na pediatria que muitas vezes o otorrino acaba não dominando, né? Mas tem as questões de se estender demais as especializações, então eu acho que vale a pena esse contato muito próximo do otorrino com o pediatra, principalmente quem faz a parte de otorrinopediatria. Tá? Mas aqui, sem dúvida, a gente tem uma tonsila palatina com um grau de obstrução, numa situação de um relaxamento maior. E outro cuidado que a gente tem que ter nessa análise é o quanto essa tonsila palatina, ela mergulha. Então, existem as tonsilas palatinas que são mergulhantes e que muitas vezes elas não obstruem nessa região, mas elas obstruem a região mais inferior e são importantes causas, então, de ronco e apneia do sono nessas crianças. Tá? Com relação às infecções para indicação de tonsilectomia palatina, tá? Adenopalatina, aqui são alguns dados que são dados da literatura e são dados que procuramos seguir no nosso dia a dia. Tá? Então, mais de 7 episódios de infecções de garganta nos últimos 12 meses, ou 5 episódios por ano nos 2 últimos anos, ou 3 episódios por ano nos últimos 3 anos. Então, esses seriam critérios de indicação por infecção. Né? A questão toda, como foi colocada anteriormente, são episódios de infecções bacterianas, né? E como você identificar. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não teria um tempo hábil para entrar em todos esses detalhes de cultura e correlacionar a questão de cultura. Mas o fato é que o importante é o otorrino estar vendo esses episódios, ou então ter um bom relacionamento com o pediatra que viu esses episódios.
né? E como a professora Eulália colocou, muitas vezes essas crianças chegam para a gente e esses episódios foram vistos na urgência, pelo médico da urgência, que não teve todo aquele tempo para poder se dedicar a uma orientação adequada, ou não teve aquela possibilidade porque a própria cultura dos pais não aceita que ele não prescreva um antibiótico e que a criança vá para casa simplesmente com sintomáticos e que retorne depois para uma observação em 24 ou 48 horas para saber a evolução desse quadro, né? Então, são situações complexas e isso vai esbarrar depois na nossa indicação. Tá? Então, por isso que a gente vê aqui essa questão, ó, por que está estendendo até 3 anos? Né? Porque muitas vezes a gente precisa desse tempo para a gente conseguir determinar que tenham esses episódios bem documentados. Tá? Para considerar esses episódios bem documentados, tá? Uma consideração é a questão da temperatura maior que 38 graus Celsius persistente com um quadro num processo inflamatório evidente na orofaringe. A secreção aí ela não vai ser o ponto mais importante, né? Porque você pode ter uma confusão do que é fibrina com o que é secreção purulenta na tonsila palatina. Associada aí a uma linfadenopatia cervical importante da cadeia jugulo-carotídea alta, tá? E o pediatra que acompanha a criança sabe se aquela linfadenomegalia ela não é uma linfadenomegalia que é comum na criança e que ela apresenta o tempo todo, porque ele percebe que aumentou ou diminuiu aqueles gânglios. Então, ele tem esse acompanhamento. Por isso que o importante seria que isso fosse visto, essas situações das infecções fossem vistas pelo pediatra que acompanha a criança ou o otorrino acompanhasse da mesma forma que o pediatra. Tá? Cultura positiva também para o Streptococcus do grupo A é considerado um padrão ouro aí na identificação do quadro agudo. Tá? E os episódios tratados efetivamente com antibióticos, mas aquele cuidado que a professora Eulália comentou, né? Muitas vezes o antibiótico sempre vence, porque ia melhorar de qualquer jeito no dia seguinte, após a primeira dose, e nas amidalites, né, nas tonsilites palatinas, isso também acaba acontecendo. Existem algumas indicações que são consideradas relativas aqui para a retirada da amígdala. E uma delas são as hospitalizações recorrentes por motivos de infecções de repetição. Então, nas hospitalizações, existe um acompanhamento mais próximo, existe um grau de gravidade um pouco maior, então você considera que são realmente episódios bacterianos aí. Os abscessos peritonsilares, ou abscesso periamidaliano, é uma indicação já em crianças maiores, tá? E é uma indicação relativa também, mas a gente considera, se houver a formação, se houverem 2 episódios de abscesso periamidaliano, a gente já pensar na possibilidade, e entre esses episódios, quadros de infecções, né, de amidalites e de repetição, a gente já considerar então a indicação do tratamento cirúrgico. Crianças com acometimento cardíaco ou doença reumática não é também indicação cirúrgica absoluta. Você tem a possibilidade também do tratamento com penicilina benzatina mensalmente aí, e o acompanhamento clínico. Tá? Mas existe uma forte tendência na literatura, a gente vê isso, para indicação do tratamento cirúrgico nesses casos. E as infecções recorrentes, aí aqui englobam todas as infecções recorrentes. Também a gente cai nessa situação com indicação relativa da boa identificação de que são infecções bacterianas e que necessitaram realmente do tratamento com antimicrobiano. Tá? Com relação às indicações da tonsilectomia para a apneia obstrutiva do sono, tá? Existem algumas indicações aqui baseadas nos parâmetros de polissonografia. Então, existe a possibilidade de realização da polissonografia na criança, e em si, conseguindo realizar esse exame de polissonografia na criança, mas nem sempre existe a indicação do exame de polissonografia na criança, né? Existe uma discussão muito grande quando indicar, quando não indicar, tá? Mas se indicado o exame de polissonografia, a gente tem que considerar que, para indicação cirúrgica, essas são faixas de indicação da saturação da hemoglobina e do índice de distúrbios, índice de apneia e hipopneia nessa criança. Então, o índice de apneia e hipopneia na criança que fez a polissonografia maior que 5 e saturação de oxigênio acompanhando esses episódios, né, de apneia menor que 85%, seria uma indicação de tratamento cirúrgico de adenoamidalectomia
nessas crianças. Particularidade existe nas crianças com malformações craniofaciais, com crianças com síndromes, por exemplo, com crianças com síndrome de Down, com hipertrofia de tonsila palatina e tonsila faríngea, né? Esses casos, quando a literatura mostra bem que esses casos que têm esse tipo de padrão na polissonografia, esse tipo de padrão respiratório de apneia, eles têm uma resolução bastante considerável, tá? Esse padrão ele chega até 80% dos pacientes das crianças que não são obesas. Mas nas crianças obesas a gente tem que considerar que não é só o fator de hipertrofia, de aumento de tonsila palatina e faríngea, tá? Porque nessas crianças, mesmo com esses índices de distúrbio respiratório, crianças obesas, a gente vê que a taxa de resolução pós a tonsilectomia ela é menor, ela chega até 25% pelos dados relatados na literatura, tá? Então são outros fatores associados, como a questão da base da língua, a questão da parede lateral, tá? Então são outros fatores que devem ser investigados. E essas situações a gente tem que analisar com muito cuidado para levar essa criança para uma cirurgia, porque são crianças de maiores riscos cirúrgicos também, como a gente vai ver, tá? Aqui o caso de uma hipertrofia adenoidiana, todas as repercussões que trazem para a criança, uma criança respiradora bucal, tá? Com alteração do fáscis, um fáscis adenoidiano típico, tá? Com alteração do crescimento facial, e aqui o raio-x de Cavum mostrando o aumento do tecido adenoidiano. Então dá para a gente observar bem, foi um raio-x feito num padrão aceitável, a gente vê que a boca está entreaberta, tá? A gente tem que tomar cuidado para não supervalorizar a obstrução nos casos em que o palato mole, que está aqui, ele está muito rechaçado para posterior. E aí a gente muitas vezes confunde, acha que está com uma obstrução importante e na verdade não tem obstrução nenhuma, tá? A gente pode observar aqui nessa criança que há uma diminuição do espaço aéreo bastante significativo, e inclusive aqui a gente vê uma tonsila palatina já um pouco mergulhante aqui. Existem casos em que no próprio raio-x é bem evidente, a tonsila palatina ela chega bem perto a epiglote aqui. Então são casos de tonsilas palatinas mergulhantes. Aqui nesse caso, a gente observa aqui que existe nesse ponto uma obstrução importante pelo tecido adenoidiano e está aqui a nasofibroscopia dessa criança. Então, a gente mostra que, inclusive, que no repouso, né, a criança tentando respirar pelo nariz, a gente percebe que existe uma obstrução total do cavum pelo tecido adenoidiano. Nós não conseguimos nem observar aqui que está o septo nasal, né, aqui está a tonsila faríngea adenoide, aqui está a cauda da concha nasal inferior, corneto nasal inferior, concha nasal inferior, e a gente não consegue nem mesmo observar aqui o torus tubarius aqui nessa criança, dado ao grau de obstrução. Nessa situação, a gente percebe que não existe processo inflamatório nessa tonsila palatina, não existe secreção purulenta nessa tonsila palatina. Então, desde que essa criança esteja controlada do ponto de vista de um quadro de rinite crônica, tá, ou de uma crise, né, de rinite, e não esteja num quadro de uma rinite viral, a gente valoriza essas situações. Então, a gente vê que é um conjunto realmente de situações para a gente poder pensar nessa indicação. Outra questão aqui no raio-x, que aparece aqui, a gente vê aqui a cauda da concha nasal inferior nessa situação. Então, a cauda da concha nasal inferior ela é importante também na obstrução. Então, a gente consegue resolver cirurgicamente essa obstrução aqui, e isso traz uma melhora importante da criança. Mas se não houver um controle do quadro de rinite crônica dessa criança, rinite alérgica dessa criança, com redução da concha nasal inferior, a criança volta a ter dificuldade respiratória, tá? Então, existe a necessidade de manutenção de um tratamento pós-cirúrgico. Muitas vezes os pais procuram a gente achando que a cirurgia vai fazer com que a criança pare de usar corticoide tópico nasal, antialérgico sistêmico, que cessem completamente todos os quadros de rinite alérgica, todas as crises de rinite alérgica da criança. Seguramente melhoram os quadros de rinite alérgica da criança à medida que a criança passa a respirar pelo nariz e passa a ter uma oxigenação da mucosa mais adequada. Mas não dá para se prometer isso, tá? Até porque existem aí complicações, tá? Aqui para mostrar para vocês a cirurgia, aqui existem formas de realizar a tonsilectomia, que a gente está fazendo a tonsilectomia a frio, com bisturi, é a forma mais comum que se faz. A gente trabalha dentro de uma cavidade bastante pequena, principalmente crianças pequenas,
E a gente pode observar aqui a tonsila palatina nessa região aqui, o pálato mole, ele está bem aqui está a língua da criança, tá? Aqui está a úvula, e um dos cuidados que a gente tem 5 que ter... minutos. Tá ok. Um dos cuidados que a gente tem que ter nessas situações é com relação ao controle do sangramento, né? Então vocês veem que não é uma cirurgia tão fácil para o otorrino, não é completamente livre de riscos, e é uma cirurgia que tem grandes riscos para o próprio anestesista, porque é uma cirurgia em via aérea, tá? A gente trabalha ali perto do tubo de ventilação, existe risco de extubação, porque é uma cavidade muito pequena, então não é isenta de riscos, apesar das complicações serem baixas, como eu vou mostrar para vocês. Existe uma outra situação, ó, que parece ser uma situação bem mais limpa, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, uma tonsila palatina sendo removida por essa outra técnica, né? Você fala, oxa, mas é uma maravilha essa técnica, não tem sangramento nenhum, né? A gente está fazendo aqui com um bisturi de alta frequência, pode usar um bisturi harmônico aí, com ultrassônico para se fazer isso. Existe uma série de tecnologias aí que encarecem também todo o procedimento, né? É uma cirurgia bastante limpa, né? Gostosa de assistir, de ver, retirando uma tonsila palatina obstrutiva, com obstrução importante, e ó, nenhum sangramento, né? Tem todo um sangramento aqui, a gente já foi lá e cauterizou, né? Então parece que isso faz com que também o pós-operatório seja tranquilo. Não é bem verdade, porque a gente pode ter dor importante no pós-operatório, dependendo de como é feito o procedimento, e esses tipos de procedimento também não reduzem a chance de sangramento tardio no pós-operatório. Muito pelo contrário, esses procedimentos, os estudos da literatura mostram que aumentam em 3 vezes a chance de sangramento tardio no pós-operatório. Bom, e não é isenta de efeitos, né, a tonsilectomia. Então, ela necessita de hospitalização, tem risco anestésico, dor de garganta no pós-operatório, que muitas vezes faz a criança deixar de se alimentar e a criança tem que voltar para o hospital, ser internada, para ter uma hidratação adequada, porque a criança desidrata rapidamente. Tá? O cuidado no intraoperatório com o sangramento é importante. Os custos financeiros envolvidos, né? E isso pode refletir até porque assim, os otorrinos deixam de realizar esses tipos de procedimento e acabam empurrando muitas crianças que tinham necessidade de indicação e que iriam ter um grande benefício com a indicação do tratamento cirúrgico. Né? Sangramento primário muito baixo, tá? Sangramento secundário, tá? Que acontece depois de 48 horas do procedimento, também tem uma taxa baixa aqui. Tá? Trauma dentário, crianças pequenas, crianças que estão com o dentinho mole, não é muito incomum de acontecer, acontece, a gente tem que explicar tudo isso para os pais. Tá? Trauma para faringe, para faringe mais especificamente nos casos da adenoidectomia. Para o palato mole, trauma de intubação, alterações cardíacas, o anestesista tem que estar bem atento e o cirurgião também bem atento ao que está acontecendo na monitorização do anestesista. Náuseas, vômitos e desidratação no pós-operatório, otalgia reflexa por conta do palato mole, edema pulmonar são situações muito raras, assim como insuficiência velofaríngea, que é transitória, e estenose pós-intubação. Tá? A morte pós esse procedimento é uma complicação que existe também, mas extremamente rara. Ó. 1 para 40 mil nos dados da literatura. Tá? E 1/3 das mortes causadas por sangramento. Tá? Sangramento esse que leva à aspiração, e muitas vezes ele está relacionado. Por isso a gente tem que ter um contato muito próximo com o anestesista, porque as extubações precoces aumentam muito esse tipo de situação. Então você fazendo uma cirurgia com cuidado, tendo o anestesista o tempo todo perto, tendo uma extubação adequada, num tempo adequado, acompanhando essa criança na sala de recuperação e a necessidade de ter o anestesista por perto na sala de recuperação, tá? Isso tudo faz com que o procedimento seja muito seguro, porque a taxa de morte é muito pequena. Tá? As outras situações são muito menos comuns. Tá? A aspiração aqui é um evento muito relacionado com complicação anestésica. Essas situações, elas são mais comuns de complicação e de morte, são mais relatadas em crianças pequenas, com menos de 2 anos, com anomalias crâniofaciais. As crianças obesas, ó, o risco aumenta 7,1 vezes a mais e o AIH maior que 10 nas crianças com apneia obstrutiva também acaba aumentando. Tá? Os efeitos sobre o sistema imune, existe pouco
estudo na literatura, tá? Mas o fato é que na maioria das vezes nós levamos essas crianças para o tratamento cirúrgico, são crianças com problemas já importantes desse tecido adenoidiano, desse tecido amigdaliano, que não tem uma função imunológica tão importante naquele momento. E existe o restante do tecido faríngeo ali, que vai substituir depois esse tecido retirado. Tá? Aqui eu queria, talvez tenha pouco tempo, mas a professora Eulália já comentou sobre isso, né? Só para mostrar para vocês aqui a questão da otite secretora e a tuba auditiva, a posição da tuba auditiva aqui, né? Ela acaba sendo importante, e na patogênese da otite secretora, a gente tem desde os problemas de musculatura inadequada, né? Os problemas aí dos seios da face, as rinossinusites, os problemas alérgicos, a hipertrofia de tonsila palatina, a obstrução do ósseo tubário pelo tecido adenoidiano, pela vegetação adenoidiana, mas também não se esquecer do problema de infiltração neoplásica da tuba. Que são exemplos disso, né? Tuba auditiva normal, aberta no exame de nasofibroscopia numa criança. Aqui um tecido adenoidiano obstruindo a tuba auditiva, a gente não consegue localizar a tuba auditiva, aqui está o septo nasal, né? Aqui uma tonsila palatina, então, empurrando aqui a tuba auditiva, a musculatura aqui, né? Empurrando toda a musculatura, levando à obstrução, e uma obstrução mecânica até da alimentação. E aqui, no caso, um tumor obstruindo a tuba auditiva, aqui um linfoma que passa a ser importante em adolescentes e em adultos. Tá? É importante o tratamento de uma situação desse tipo, uma otite secretora persistente, tá? Na criança, e aí o tratamento, inclusive, com a retirada do tecido adenoidiano nessa criança, para que se possa resolver situações que progridem do ponto de vista de otite crônica. Essa situação aqui é uma situação onde existe uma bolsa de retração, aqui também existe uma bolsa de retração, então isso está mostrando para a gente que já está tendo uma evolução um pouco maior esse quadro de otite secretora, para que essa criança não chegue numa adolescência ou na fase adulta com essa situação aqui, ó, uma otite colesteatomatosa, um colesteatoma que vai causar problemas muito sérios. Tá? Então, aquelas crianças não tratadas adequadamente da otite secretora vão ser os nossos futuros pacientes com colesteatoma no ouvido. Tá? O tratamento é o tubo de ventilação, que a gente comentou ali no início. Tá? Aqui são vários exemplos de tubo, a gente não vai entrar em detalhes, mas a maioria dos tubos são esses aqui, são de curta duração, de 6 meses a 1 ano. Tá? Então, o importante na abordagem dessa criança é uma abordagem multiprofissional, tá? Não só o otorrino, o pediatra, tá? Estarem presentes. É importante um diagnóstico precoce, é importante essa inter-relação desses profissionais como um todos. E aqui a gente acrescenta o fonoaudiólogo e o ortodontista que vão trabalhar na reabilitação dessa criança, para que ela tenha um restabelecimento adequado do crescimento facial, da harmonia facial, restabelecer a respiração, uma melhora do comportamento, tá? E evitar que esses quadros, principalmente aqueles que estão vinculados ao otite secretora e infecção, que eles progridam aí, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá? E depois na discussão a gente está à disposição de vocês. Obrigado. Um convite.